Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise dos múltiplos vetores da crise brasileira. Entrevisto hoje o ex-ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, Paulo Vanuc, petista histórico, diretor do Instituto Lula e membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Muito obrigada por estar conosco. Eu te agradeço. Bom, nosso assunto é crise. Nosso assunto é crise. Logo depois da presidente Dilma ter admitido a necessidade de remédio amargo, de ajuste, inclusive, dos programas sociais à verba orçamentária, o presidente Lula, no Paraguai, falou que é necessário a priorização dos pobres, que é necessário lembrar que no governo dele foram os pobres que movimentaram a economia porque foram transformados em consumidores. Quando o presidente Lula disse isso, a ideia que dá é que ele faz a sugestão para isso acontecer agora. Nada de corte de programa social nesse ajuste. O senhor acredita que aquela política que foi realmente providencial na época da grande crise possa ser aplicada num momento como agora? Acabamos de ouvir a notícia do rebaixamento da nota de risco do país e a economia estagnada e na situação tão difícil que vivemos. Maria Lídia, eu acho que o presidente Lula já fez declarações se colocando a favor da necessidade de ajuste. Ele mesmo praticou ajuste no primeiro ano do seu primeiro mandato. Agora, o recado de ontem, no Paraguai, no programa Bolsa Família de lá, com o presidente paraguaio, e hoje na Argentina, com Scioli e Cristina, é mandar um recado que é a opinião dele, a alma de Lula. Quer dizer, se for para fazer ajuste, o que tem de preservar são esses programas coração das mudanças do Brasil no seu período de governo. Corte tudo o que for necessário, mas não pode cortar no combate à fome e à extrema pobreza. Eu penso que é isso, embora eu reconheça que aparece como uma contradição dele com o discurso de Dilma. Eu fiquei com a ideia até que parecia uma advertência, uma espécie de pito em Dilma, porque Lula falou uma frase que eu destaquei aqui. Ele disse, é uma questão de opção, de definição de política e social. Quer dizer, ele chamou a atenção de Dilma firmemente, hein? Bom, ele manifestou a opinião dele, porque, é claro, o Lula tem com Dilma uma relação que ele já disse, a vitória de Dilma é a vitória dele, a derrota de Dilma é a derrota dele. Agora, eles não pensam absolutamente igual, ninguém pensa igual a outra pessoa e, nesse momento, ele busca, em inúmeras declarações, balizar, eu não diria pito, mas dizer, olha, tem uma alma, tem um coração central nessa política, nesse projeto. Precisa fazer ajuste? Faça, vamos fazer. Agora, o ajuste ele não pode ser uma coisa que é estabelecido de uma maneira linear, em que os mais pobres pagam mais. Então, ele aproveita a viagem ao Paraguai, Argentina, primeiro recado, pró-Mercosul, tem de continuar o Mercosul, esse discurso dele agora com relação à Argentina. E ele também manda um recado para perguntarem, você concorda com todas as posições de Dilma? Ele vai dizer, não concordo nem discordo, a minha opinião é de que não pode cortar programa como Bolsa Família, como FIES, os programas de inclusão social, aqui no Paraguai, na Argentina, onde for. O tom do presidente é tom de campanha. Ele está em campanha para 2018. Ele diz que não, que tal, não sei o quê, mas também diz que se preciso for, ele está firme e será candidato. Porque ele pode falar tudo isso que o senhor disse agora, já que ele e Dilma têm uma relação tão próxima e muito respeitosa, e ele fala para ela o que ele quiser falar, em particular. Quando ele fala em público, ele está em campanha? Não, em campanha eu diria que não, porque no caso lá a quantidade de eleitores no Paraguai e na Argentina é muito pequena. Mas o Brasil ele tá agora, vai nesse saber momento, disso. ele está fazendo muito mais campanha para o Scioli, é evidente. O Scioli é o governador de Buenos Aires, é o candidato que lidera as pesquisas e ele tem um opositor que é o Macri, que é o candidato neoliberal da direita argentina. Então,
o evento tem característica de campanha. Ele conversa com a Dilma e fala com ela. Agora, o jeito do Lula falar numa plenária de multidão, como nós vimos na imagem, é o do líder sindical, o do líder popular. Então, o tom é esse. Você notou que a voz está um pouco mais rouca. Não estava semana passada, pode ser a questão do frio de lá. Agora, essa posição dele, ele tem repetido no encontro com petroleiros, no encontro com a CUT, com o movimento do Sem Teto. Ele defende Dilma, repete a frase que nós lembramos agora, mas ele insiste na ideia de que o que há de mais sagrado na sua história de vida, na história do seu governo, são os seus programas de inclusão social. Não mexa nisso. E a presidente Dilma? Outro dia, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso comparou a situação de fragilidade política de Dilma Rousseff com a de João Goulart, às vésperas do golpe de 64, com a de Collor, né, naquela fase que antecedeu a renúncia para evitar o impeachment. Dilma está nesse 7% só de aprovação, com a base esfacelada, enfrentando esses problemas que se agravam dia a dia. Ela está em fase terminal, ela está no volume morto, ela não aguenta os 3 anos e meio que ela tem pela frente, como disse o vice-presidente Michel Temer. A situação de Dilma, evidentemente, é muito difícil. Eu não concordo com a posição de Fernando Henrique, é parte da campanha dele. A campanha dele insinuou impeachment, discordou do impeachment, agora é pela renúncia, então ele está fazendo uma campanha que faz parte do seu ideário. Agora, ela vive dificuldades importantes, a notícia de hoje sobre rebaixamento da nota do Brasil complica mais. Agora, evidentemente, o Brasil está colocado diante de uma busca de saída racional, democrática ou emocional, eu diria até paranoica, histérica. Mas passou essa fase, não passou? Não passou. Eu acho que há uma comparação entre 2010, o último ano de Lula, era um ano que esse país gostava mais de si mesmo e as pessoas se respeitavam mais. Hoje nós temos um esgarçamento de relações sociais, há um nervosismo, uma tensão que vai para a política. Outro dia eu vi alguém no ABC, não conseguia fazer a manobra de baliza do carro, as pessoas buzinaram, ele ficou 5 minutos, pôs a cara para fora e falou também com esse PT no governo, não é possível, porque ele não conseguiu fazer a baliza. Então, isso é uma irracionalidade. Agora, a aposta na democracia é apostar no respeito ao mandato de Dilma e que o PSDB ou outro partido de oposição aproveite esse descontentamento popular para preparar uma alternativa, esperar o momento eleitoral que começa agora, com as eleições municipais, para respeitar a democracia. Porque qualquer tentação emocional, irracional, pode produzir alguma coisa que nem o Fernando Henrique percebe na sua fala, o quanto pode ser danosa para gente como ele próprio, que teve de sair do Brasil, foi caçado. Uma última questão. Corre a boca pequena que muitos dos desacertos do governo Dilma, de um certo vai, não vai, que ela diz que vai fazer uma coisa, depois diz no dia seguinte, que tudo isso tem uma relação pela falta de habilidade do ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, e que no PT e o próprio presidente Lula, tudo que vocês querem é que Dilma tire Mercadante da Casa Civil. Lula chegou a pedir a Dilma para tirar Mercadante da chefia da Casa Civil? Eu aproveito para dar um recado aqui para nossas espectadoras, para explicar melhor essa história. O que o Lula defende, e defende claramente, é a inadequação da figura de Mercadante para um trabalho de habilidade de negociação política, quando falta a Dilma, o que ele sempre disse, Lula sempre disse, falta a Dilma da Dilma. Eu tinha a Dilma, a pessoa que coordenava. Ninguém coordena. Faça o Mercadante ser esse coordenador, a pessoa voltada para dentro, para supervisionar, para que os ministérios não façam desencontros, como tem ocorrido. Mas pediu a cabeça dele? Não, só nesse sentido, estritamente no sentido de ele ser o chefe da Casa Civil, que se concentre na coordenação de governo, deixando a conversação com o PMDB, com outros partidos, para pessoas que são reconhecidas por mais habilidade. Então, sugestões a mídia já negocia, já coloca. Por exemplo, Jacques Wagner.
é uma pessoa que todo mundo respeita pela capacidade de diálogo, de conversar. Então não tem nada de especial contra Mercadante e eu pessoalmente acho injusto transformar Mercadante num bode expiatório, porque é uma pessoa de qualidades, de reconhecimento, já demonstrou isso numa trajetória. O problema é só de adequação maior ou menor do posto à figura política. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Obrigado a você, boa noite.